Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 31 de março, domingo de Páscoa, e nós estamos aqui celebrando... João, acidentalmente, nós estamos tratando exatamente desse domingo em que tudo está acontecendo, né? Já. No período pascal em Jerusalém. Em Jerusalém, exatamente. Mas eu desejo saudá-los com paz. Que a paz de Cristo, a paz que habita em nós, seja ela também sobre a sua vida, sobre sua casa, e que Deus nos conduza essa manhã a pastos verdejantes, a reflexões que abrem o coração e abrem a mente para enxergarmos com a clareza devida tudo aquilo que vem acontecendo. Nós estamos diante daquela traição, da negação de Pedro, né? Antes que o galo cantasse, e nós já estamos agora entrando na área do julgamento, né? Como os interrogatórios vão acontecer. E eu tenho hoje a presença do meu querido irmão, pastor João Silveira. Muito bom dia. Bom dia, meu querido bispo. Bom dia, Loide. Bom dia, Diogo. E bom dia a você que veio para junto da gente hoje para celebrar com a gente a Páscoa, comendo desse precioso Cordeiro Jesus Cristo, né? Uhum. Está sendo oferecido exatamente no dia da Páscoa, né? Uhum, sim. Não foi coincidência lá em Jerusalém. Deus projetou para que acontecesse exatamente da forma que ele já vinha projetando há tanto tempo. O cenário já estava montado, né? O roteiro já estava preparado. Aquilo já foi desde a fundação do mundo, né? Verdade. Deus é Senhor da história, né? Senhor da história, vai alinhavando a história não só a história do universo, do mundo, mas a história de cada um de nós também. Quando Davi diz que cada dia meu foi escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia, a gente pode descrer em predestinação. É um direito de cada um de nós, mas que cada dia nosso foi escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia, está muito claro para todos nós, né? E aquilo não era a locubração de Davi, não. Não. Era movido pelo Espírito Santo. Né? Verdade, verdade. Muito bom dia, Loide Nogueira. Bom dia, meu bispo. Bem-vinda. Obrigada, um dia lindo, né? Um dia lindo para nós. E o bispo falando sobre escrito, João ele fala que ele registrou, fez um relatório bem feito, né? Bem escrito, para que pudéssemos crer. Sim. Né? Ele sai um pouco daquilo que os sinóticos estão escrevendo, né? Mas ele acrescenta muito, acrescenta coisa, detalhes que eles não acrescentaram. Eu acho lindo essa harmonia entre os 4 escritores do Evangelho, porque eles mostram perspectivas diferentes, né? E alguns até se incomodam com isso, né? Achando que não há harmonia. Jesus entrava da cidade, saía da cidade. Na verdade, o escritor está narrando sua própria perspectiva do fato. Sim, testemunho ocular, né? Sim, alguns deles foram. João, por exemplo, né? Mateus, outro exemplo de testemunha ocular de tudo que estava acontecendo. Então, assim, não dá para a gente refutar a experiência que esses caras tiveram e tudo que eles registram sobre a experiência deles com Jesus, né? Há muitas coisas, eu tenho de vez em quando futucado algumas perpendiculares aí do Evangelho para poder me inteirar, né? E como tentam distorcer a imagem de Jesus. Na verdade, todo registro sobre Jesus foi uma espécie de proteção à própria imagem dele, quando os discípulos decidem, né, a partir de Marcos, decidem escrever e registrar, porque muitos contornos sobre Jesus estavam sendo tomados ao longo da história, né? Então, essa narrativa de João, a mim me interessa muito, porque João era aquele que estava sempre muito perto,
talvez escutando histórias que outros não escutaram, né? Cabeça inclinada ali no peito de Jesus o tempo todo. A beleza disso, e que alguns historiadores chegam a dizer, alguns cacaviadores da história, e eu concordo, é que João não escreveu somente o que ele viu. João escreveu também, para escrever o livro, ele se ateve a conversar com outros que participaram. João, você lembra daquela história? Ah, rapaz, não lembrava. Mas senta aqui, vamos dissertar ela direitinho. Vamos ver aquela história do caminho de Emaús, né? Contaram para ele, e ele acompanha a história bem a miúde, né? Uhum. Então, alguns historiadores, eu concordo com eles, chegam a dizer que João não escreveu simplesmente o que ele viu, mas ele conversou com muita gente da época, muitas mulheres, muitos homens que acompanharam, que não estavam inseridos no contexto dos discípulos dos 12, mas que estavam por ali por perto catalogando alguma coisa, até escreveram, e forneceram para João, para que João fizesse esse compêndio lindo que a gente tem hoje às mãos, né? Sim. Eu concordo. Ele não seria tão pretensioso escrever somente o que ele viu, mas receber contribuição de outros, isso é salutar, né? Sim, claro. E foi isso que a gente entende que aconteceu, João escrevendo. E outra coisa, você falou no princípio que cada um viu da sua perspectiva. Lembra daquela história que você sempre gosta de contar? Passa assim na beira do pasto, viu um animal ruminante, né? Sim. O açougueiro vê ali 4 peças de carne prontas para serem dissertadas e colocadas no mercado, né? O churrasqueiro vê a picanha, vê o animal caminhando, mas vê a picanha ali. O coreiro vê a sapataria. Vê a sapataria, e o grande industrial vê a indústria de cosmético a partir da bile do boi. Sim. Ele vê a partir das vísceras, né? O dono da indústria de cosmético, o químico, vê aquilo, ele não vê como vê o açougueiro. Sim. Então cada um tem uma visão e nenhum deles está confundido no que está vendo. Acontece com todos eles. Cada um vai até onde sua visão alcança, né? Onde a sua visão alcança, ou então para que lado a sua visão determina, né? Sim. Não é diferente dos evangelhos. A gente não está fazendo uma comparação grotesca, mas não é diferente. João via os judeus, aliás, Mateus via os judeus como necessitados de se afirmarem na história. E João escreve de forma universal, para todos os habitantes da terra. Não se dirige aos judeus. Então, essa é a lindeza que o Espírito Santo distribuiu a cada um fazer conforme a sua visão, ou conforme o Espírito lhe permitiu que acontecesse, para que hoje a gente tivesse uma completude da história, né? É isso. Verdade. Lloyd, nós já estamos aqui no capítulo 18, né? Capítulo 18, versículo 28, que vamos iniciar hoje. Vamos lá, então? Jesus foi levado da presença de Caifás para o palácio do governador romano. Era de manhã bem cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, porque isso os impediria de participar da Páscoa. Então Pilatos foi até onde eles estavam e perguntou: que acusação vocês apresentam contra este homem? Eles disseram: se ele não tivesse feito nada de errado, acha que estaríamos aqui? Pilatos respondeu: vocês o pegaram, julguem-no, conforme a lei de vocês. Os judeus replicaram: não temos autoridade para matar ninguém. Isso iria confirmar a palavra de Jesus, indicando como ele iria morrer. Então Pilatos voltou ao palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: você diz isso por sua conta. Ou alguém contou a você? Pilatos disse: por acaso pareço judeu? Seu povo e seus sacerdotes o entregaram a mim. O que você fez? Jesus disse: meu reino não consiste naquilo que pode ser visto. Se fosse, meus seguidores lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas não sou esse tipo de rei, não um rei conforme o mundo. Pilatos insistiu: mas você é um rei ou não é? Jesus respondeu: você pode dizer, por ser um rei, nascer e vir ao mundo para que pudesse dar testemunho da verdade.
Aquele que se importa com a verdade, tem alguma sensibilidade a ela, reconhece a minha voz. Pilatos quis saber: o que é a verdade? Então ele voltou para onde estavam os judeus e declarou: não acho nada de errado naquele homem. É costume de vocês que eu perdoe um prisioneiro na Páscoa. Querem que eu perdoe o rei dos judeus? Mas, por incrível que pareça, eles gritaram de volta: não! Queremos Barrabás! Barrabás era um revolucionário judeu. Ok. Há um jogo muito intenso para se evitar da parte de Pilatos esse julgamento. Até porque a mulher de Barrabás, ou a mulher de Pilatos, ela era uma simpatizante Talvez uma da causa, né? Talvez, pode ser. Mas ela era simpatizante da causa de Jesus. E Pilatos está assim meio que não querendo se envolver diretamente, mas não tem jeito. Era ele quem devia tocar o processo do ponto de vista romano, e ele não encontrava, do ponto de vista da jurisdição dele, alguma coisa que pudesse condenar Jesus. Jesus estava sendo trazido ali na concepção de Pilatos a partir da denúncia dos judeus. Não que ele tivesse alguma coisa contra ou encontrasse alguma coisa que pudesse condenar Jesus, né? Só trazendo um pouco da história, que Pilatos era a maior autoridade romana na Judéia, né? E Jesus foi trazido à Judéia, Jesus estava na Judéia, foi julgado na Judéia, né? Sim. E talvez Pilatos conhecesse uma história que a gente passa por ela e pouco se apercebe, que os judeus também tinham o costume de, quando queriam condenar alguém, compravam pessoas, haviam levianos, haviam, não vou tocar no assunto que está em voga, de pessoas compradas para cometer crimes, né? E é provável que Pilatos soubesse disso. Vocês lembram do caso de Nabote? Sim. Nabote tem uma vinha, uma plantação linda, um bosque, uma coisa mais maravilhosa, que não podia ser vendido porque era herança, e no estatuto judaico ninguém podia vender a herança que recebia direto dos pais. Então Nabote tem uma herança que talvez tenha dito ao rei Acabe: ó rei, eu até gostaria muito de que essa vinha passasse ao seu domínio. Todavia sou proibido por lei. Eu não posso fazer isso. Ele chega a texto em casa, conversa com a Jezabel, a gente boa, né? E ela chama alguns interesseiros que estavam perto dela, judeus, e pergunta: há alguma forma legal de se tirar isso das mãos de Nabote? O que é que eles responderam? Se ele blasfemar contra Deus ou contra o rei. Então, se virem, arranjem. O que é que eles fizeram? Arranjaram, pagaram gente que afirmavam que Nabote havia feito isso, blasfemado contra Deus. E numa assembleia, onde já estava tudo orquestrado, era apenas para legalizar o feito, eles condenaram Nabote à morte. Não foi diferente com Jesus. Um outro evangelista registra que eles contrataram homens que acusaram Jesus injustamente ou criaram acusações falsas. E Pilatos sabia disso. Queria se livrar disso, todavia não podia, porque o que fez Pilatos entregar Jesus à morte não foi a sua consciência de achá-lo culpado, mas o medo de uma revolta judaica. Sim. Se ele não condenasse Jesus, lógico que era propósito divino, né? Mas se ele não entregasse Jesus, não determinasse que Jesus fosse crucificado, ele podia enfrentar uma revolta muito grande, como aconteceu depois a revolta dos Macabeus, né? E para evitar um derramamento de sangue, um só homem morrendo era mais fácil do que morrer multidões. Por isso que Pilatos assentiu na entrega de Jesus para ser crucificado. Sim. E ele o julgou porque ele era o máximo autoridade romana. Ali na E os judeus, para saírem de debaixo da condenação, aparente condenação legal, eles preferiram que ele fosse julgado pela corte romana e não por eles mesmos. Lembra que Pilatos diz: julgai vocês mesmos, Sim. conforme as vossas leis? Sim, acho muito interessante, Lloyd, é que Jesus ele é um pomo muito importante nesse contexto, né?
se Pilatos governava ali a Judéia, lá na Galileia, quem governava era Herodes. E eles eram inimigos entre si. Não sei qual era a questão da inimizade, mas eles eram inimigos entre si. Eles se tornam amigos por causa de Jesus. Eles se unem, interesse em comum. Eles criam um interesse em comum e Jesus acaba unindo esses dois inimigos em torno da pessoa dele. Não porque eles estavam amando Jesus, mas o motivo da união deles era acabar com Jesus. Então, assim, as pessoas não se unem só para o bem, elas se unem também para o mal, não é? Elas constroem, né? Elas estabelecem construtos para acabar com os outros, né? Então, eu acho interessante como até na inimizade Jesus foi esse pomo que une dois inimigos, né? Esse ponto em comum, né? Sim. Entre os dois. Sim, sim. Fortaleceu a política ali, fortaleceu esse laço, né? Não de amizade, né? Eles não foi um laço de uma amizade, como você bem falou, que foi nascida, né? Por admirar um ser humano admirando outro ser humano, mas admirando a política, né? Os planos um do outro, né? Interessante. O que eu entendo é o seguinte. Vamos espiritualizar a coisa aqui. Que onde Jesus passa, o que o profeta diz? Até a tristeza salta de alegria, né? A presença dele reunifica arques inimigos. O Evangelho tem um pendor para essas grandes coisas, para essas coisas lindas, até reconciliar inimigos. É misterioso, é inentendível isso, mas é verdade. A presença do Evangelho muda a comunidade. Vocês lembram, eu já citei aqui da história de Exu lá no Pernambuco, né? A presença do Evangelho naquela cidade mudou todo o seu histórico de extermínio, né? A presença do Evangelho ali mudou, nem mesmo o seu mais ilustre filho, que Luiz Gonzaga passou 8 dias festejando as bênçãos vindo do Vaticano, não foi capaz de mudar nada do morticínio que existia na cidade de Exu. Mas a presença do Evangelho mudou. Então é isso que acontece. A passagem de Jesus na vida de qualquer um, interessado ou desinteressadamente, ela muda o cenário. Essa é a beleza do Evangelho. É o grande divisor de águas, né? Interessante que a tarefa do Evangelho, que Jesus ressignifica Moisés, porque Jesus diz, eu vou ressignificar isso que Moisés disse sobre odeiem vossos inimigos, né? É a tarefa de transformar inimigos em amigos. Quantas vezes nós lemos o texto de Davi, dizendo, coloca uma mesa perante mim, né? Na presença dos meus inimigos. O que Davi está propondo é reconciliação, porque ele jamais se sentaria à mesa com o inimigo dele. E veja que ele traz à baila um indivíduo para acontecer isso. Quem? O Senhor. Ele não começa dizendo isso? O Senhor é o meu pastor? Então o que a gente está falando? Jesus chega no eixo da inimizade de Pilatos e Herodes e, mesmo sem tocar no assunto, consegue que as pazes aconteçam. Para que Davi traga a presença dos seus inimigos, ele traz quem? O Senhor. Ele traz um elemento. Porque o Senhor Cristo, né? É o grande reconciliador da vida, né? É o grande reconciliador da vida. Eu acho que quando a gente se une ao Senhor, há coisas que acontecem. A gente faz as pazes com Deus, a gente faz as pazes com a gente, e aí esse transbordo leva a gente a fazer as pazes com os outros que estão à volta, né?
É isso. Então é a presença de Deus na nossa vida, né? É o nascer de novo, né? É o nascer de novo, leva isso. Uma nova criatura, um novo ser se faz quando Jesus chega, né? Um novo nascimento, como ele disse para Nicodemos, só tem jeito para a sua vida se nascer de novo. Há coisas que a gente não vai concebê-la, porque, assim, se não nascer de novo, a velha natureza e tudo que formou a velha natureza vai ser a lente com que eu leio a vida. Quando eu nasço de novo, né, as minhas lentes são alteradas. Eu tenho uma alma virgem sendo impressa pela palavra viva que me faz enxergar de forma diferente. Meus discursos interiores sofrem alteração. As vozes e os barulhos se silenciam e eu posso enxergar de maneira diferente. Eu posso ouvir de maneira diferente. Sim, tem exatamente. Então, o novo nascimento é o início de tudo, não é o fim de tudo. É o início de tudo. É término de um ciclo, início de um novo ciclo. É dessa forma que a gente consegue interpretar a vida. Mas a gente já saiu, foi muito lá do palácio do Pilatos, da presença de Pilatos. Pilatos aqui tentando não entrar muito nesse debate entre esses judeus. Sim, porque na lei romana não havia recurso suficiente, não havia cabalidade de nada, não tinha substância. Foi um julgamento sem substância, sem crime. No olhar de Pilatos, ele não via nada para condenar Jesus. Não, e era o cara que tinha autoridade para isso, né? Então vão arrumar um artifício, utilizando-se do protocolo do perdão, né? Ele então estabelece quem eu solto, né? Eu tenho... Vocês podem fazer aí a escolha de vocês. Ou solto Barrabás, que era um grande barulhento na sociedade, um revolucionário, ou solto Jesus. E a multidão, incitada pelos religiosos, pelos fariseus e por toda a sua corte, acabam preferindo soltar Pilatos, ou soltar Barrabás e condenar Jesus. Então, Jesus não foi condenado por uma lei, foi condenado por uma escolha que não passa pela lei. Não foi um julgamento que a justiça prevaleceu, porque a justiça era soltar Jesus. Mas como no iniciozinho do programa a gente estava dizendo que Deus prepara o enredo, o cenário, e estava já programado para que isso acontecesse dessa forma, né? Em suma, não houve uma sentença para Jesus, houve apenas aquilo que disse, uma escolha. Eu solto este, então o outro vai ser condenado. Lembra da questão da escolha dos papéis do judeu, né? Engole um, o outro. E eles fizeram simplesmente isso, não foi... Pilatos não sentenciou Jesus à morte. Pilatos apenas liberou Barrabás e disse, façam de Jesus o que vocês acharem conveniente. Sim. É interessante como a religião... Eu estava lendo ontem ainda, né, que Jesus diz assim, lá no capítulo 16, eu estou dizendo essas coisas a fim de prepará-los para os tempos difíceis que estão por vir. Vocês serão expulsos das sinagogas, haverá um tempo em que qualquer que matar vocês irá pensar que está fazendo um favor para Deus. Era isso aqui, João. Uma grande massa ali achava que estava fazendo um favor para Deus ao incitar uns aos outros ali, ao se incitarem, né? Eles pensavam que estavam fazendo um bem para Deus. Se livrando de um impostor. Não foi diferente, gente. Aqui no Brasil, quando chegou o Evangelho, muitos cristãos foram mortos e outros apedrejados, e não foi pela lei civil, foi pela lei religiosa.
Ou seja, alguém que acha que está com a lei nas mãos, que é dono da graça, maltrata e mata achando que está fazendo um favor, uma limpeza religiosa para Deus. Sim. São aquilo que eu tenho chamado das verdades que cortam orelhas, verdades que machucam, verdades de chofre, não é? Verdade de chofre, verdade de espancamento, verdade de se machucar e de se cortar a orelha. São só nossas verdadezinhas de chofre. Nada mais do que isso. Vamos ali tomar um café, gente? A gente volta já já. Olá, gente. Estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo. Estamos no segundo bloco da nossa programação e estamos tocando delicadamente nesse episódio da crucificação e já estamos no capítulo 19 do livro de João e nós vamos proceder à leitura que assim nos emociona muito, né? É um texto que a gente sempre fica sensibilizado diante dessa grotesca crucificação em que submeteram Jesus. Nós podemos partir para a leitura, não, Lloyd? Agora, meu bispo, hoje eu não vou chorar. Não chores. Hoje não. Menina, não chore, dizia não. Bob Marley. Hoje não, até porque João aqui ele faz um outro tipo de registro, uma narrativa... Diferente, Diferente, bem mais seca, né? Vamos lá, então. Pilatos, então, mandou que açoitassem Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. Vestiram nele um manto púrpura e chegavam perto dele dizendo: "Salve, rei dos judeus!" E o saudavam com tapas no rosto. Depois, Pilatos tornou a sair e disse-lhes: "Eu o estou trazendo a vocês, mas quero que saibam que não acho que ele seja culpado de algum crime." Foi nesse momento que Jesus saiu usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos anunciou: "Aí está ele, o homem." Quando os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram em frenesi: "Crucifique-o! Crucifique-o!" Pilatos disse: "Crucifiquem-no vocês, não acho nada de errado nele." Os judeus responderam: "Nós temos uma lei, e por essa lei ele deve morrer, porque alegou ser o Filho de Deus." Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Ele voltou ao palácio e perguntou a Jesus: "De onde você veio?" Jesus não respondeu. Pilatos insistiu: "Você não vai falar? Não sabe que tem autoridade para perdoá-lo e autoridade para crucificá-lo?" Jesus respondeu: "Você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser a que tenha recebido do céu. É por isso que aquele que me entregou a você cometeu um pecado ainda maior." Diante dessa resposta, Pilatos fez o que pôde para perdoá-lo. Mas os judeus gritavam: "Se você perdoar esse homem, não é amigo de César. Qualquer um que se diz rei está desafiando o imperador." Quando ouviu essas palavras, Pilatos deixou Jesus do lado de fora e sentou-se na cadeira de julgamento, no lugar designado Corte de Pedra, em aramaico, Gábata. Era o dia de preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: "Aqui está o rei de vocês." Eles gritaram de volta: "Mate-o! Mate-o! Crucifique-o!" Pilatos disse: "Devo crucificar o rei de vocês?" Os principais sacerdotes responderam: "Não temos rei, senão César." Então Pilatos cedeu ao pedido deles e o entregou para ser crucificado. Meu Deus do céu, como é delirante a expectativa dos outros sobre nós. Olha o argumento que eles usam para Pilatos
que tinha, entre aspas, né, poder para soltá-lo e poder para crucificá-lo, eles colocam Pilatos numa certa bifurcação, porque o argumento deles é: se você soltá-lo, você é inimigo de César. Se você absolvê-lo, você será inimigo do próprio imperador. E com medo da reputação arranhada, era isso que fazia Pilatos assumir a posição que assumiu, com medo da reputação arranhada, ele deixa de fazer aquilo que é justo, aquilo que é certo, e passa a se render aos caprichos dessa multidão que decide pela crucificação. Pilatos está em cima do muro. E essa posição de estar em cima do muro, ela é muito perigosa. Eu digo que quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados. E Pilatos não suporta. Assim, houve líderes no longo da história que, por causa da sua reputação, eles cometeram erros gravíssimos, como Saul, por exemplo, né? Uhum. Saul foi um desses líderes que, com medo da reputação, acaba cometendo um erro grave, substituindo o sacerdócio de Samuel numa questão que ele não tinha o direito de fazê-lo, mas o medo do que iam pensar sobre ele. Eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro no chão da vida. Isso acontece com pessoas mais novas, desculpa aí. O próprio Davi, com medo da sua reputação por ter engravidado a mulher do seu amigo, ele resolve matá-lo. Entendeu? Atende ao conselho de matá-lo, né? Herodes estava com a sua cabeça, aliás, Pilatos com a sua cabeça a prêmio. A sua nomeação de governador era feita por César. Então eles colocaram exatamente nessa sinuca de bico, dizendo: tu fizeres isso, César vai te demitir. E César não quer um inimigo governando um povo que ele domina. Então você será demitido. Entre o seu interesse particular e a vida do outro, o Pilatos decide preservar o seu emprego. Sim. A sua posição. Aqui é um conluio entre religião, o Estado, é um balacobaco, uma situação hostil demais. E nós chegamos diante dessa hostilidade e, finalmente, Pilatos cede por causa da sua reputação. Não era porque ele declarou algumas vezes aqui no texto que a gente leu, ele declarou algumas vezes que na lei romana não tinha crime nenhum. Não havia crime. E os judeus insistem, né, e persistem e deixam Pilatos numa situação em que ele não é capaz de suportar a própria justiça e a verdade. Ele se rende a esse delírio da expectativa dos líderes religiosos, não suportando o que eles estavam pensando sobre ele e o medo de ser confrontado junto ao governo de Roma, ao governo de César. São muitas vozes externas, né, Bispo? Sim. Muitas vozes externas, e nessa hora que a gente vê um homem poderoso, mas sem poder decidir, porque o que ele ouvia era a voz externa. E isso é muito atual hoje. As pessoas têm uma voz dentro de si, mas essa voz dentro de si parece que causa insegurança e prefere ouvir a voz que vem externa, a voz do outro, né? Para validar um status, validar, né, alguma coisa, lhe dar segurança. Esse homem, tanto poder, né, mas ele ouvia a voz externa, porque para poder sustentar aquilo, o seu status, o seu cargo, né? E eu vejo isso é muito comum hoje. A gente vê pessoas tão inseguras do que elas estão ouvindo dentro delas, o que o eu delas está falando. O meu eu diz uma coisa, mas a voz que está aqui no meu ouvido, a voz externa, né? A voz do dia a dia, a voz daquela pessoa que tanto, do espelho, o espelho meu, né? É mais forte do que isso que eu carrego em mim. Sim. Muito isso. É que havia muito ruído interno. Muito ruído interno. O grande problema é que quando a gente não tem silêncios internos,
as vozes do lado de fora, elas se misturam com nossos barulhos internos e fazem com que nós tomemos decisões que lá na frente a gente vai se arrepender. Mas aí já fez o que tinha que ser feito. Ele não estava silenciado internamente. Não. Eu diria que há duas vozes ali, as vozes internas e as vozes externas. Elas estavam competindo entre si. Se de um lado ele estava de acordo com que não havia crime, do outro lado estava esse barulho, a insegurança dele ser exposto diante de César e perder a sua reputação e o seu cargo, né? Então ele acaba cedendo às vozes externas, né? Todo o status, né, que ele tinha. Isso serve para nós também, né, Lloyd? Há tantos barulhos dentro de nós que a gente não consegue tomar uma decisão baseada na verdade, na justiça. A gente está misturado ali com tanto barulho, né? Às vezes deixamos essa decisão a cargo do outro. Sim. Sabemos o que é para fazer, né? Muitas pessoas sabem qual é a decisão a tomar, mas é preferível deixar a cargo do outro. Temos até poder para fazer, né? Como este homem, né? Tinha poder para fazer, mas decidiu deixar a cargo do outro. Não, vocês, julguem vocês, né? Porque senão serei exposto, o meu cargo, a minha casa, né? Eu perderei tudo que eu tenho, todos os bens materiais, daqui para frente, Minha posição, não serei mais tão bem favorecido, as portas poderão se fechar para mim, essas portas, né, que são abertas, as mesas, os palácios, as mesas onde eu posso sentar, de hoje em diante eu poderei não mais sentar, né? Então era muita coisa em jogo para esse homem. Sim. Contudo, sem nenhum respeito, com alguns dos nossos irmãos que nós, por questão de amizade e de irmandade, elegemos para cargos políticos e depois traem o seu povo, traem a sua fé, traem os seus amigos por conta da filosofia do partido a que pertencem. E por que não dizer, infelizmente, muitos dos nossos irmãos obreiros têm traído as suas igrejas por conta dos seus interesses políticos, porque os seus interesses estão acima dos interesses da sua comunidade, porque os interesses pessoais dos seus amigos estão muito acima do interesse nacional, do interesse local, do interesse social. Mas o seu interesse está muito maior, preservar o emprego do seu filho, preservar a posição que lhe foi dada ao seu apadrinhado de secretário, de subsecretário de governo. Gente, eu tenho visto isso tanto na minha vida que me envergonha. Me dá náusea nos últimos tempos ter acompanhado tantos irmãos, tantos clérigos que se meteram, que se misturaram politicamente e traíram o seu povo, traíram seus irmãos, traíram a sua igreja, traíram a sua fé por conta dos seus interesses pessoais. Nós estamos aqui diante de um homem que, por conta dos seus interesses, deixou que Cristo morresse. Lógico. Havia um plano divino, era isso que tinha que acontecer. Já estava tudo arquitetado lá no universo, né? Lá na eternidade já estava tudo pronto para acontecer. Inclusive, o Pilatos estava ali, não era por conta própria, ele estava ali porque Deus determinou e seria ele o homem que estivesse naquele momento. Sim. Mas o sacerdócio estava tão corroído, estava tão corrompido, e dizem alguns historiadores, eu concordo com eles, que Deus sempre intervém na história no momento em que ela está mais podre. Foi assim no tempo de Noé, foi assim com Sodoma e Gomorra, e foi assim quando Jesus veio em Jerusalém, quando Deus intervém na história, o momento mais crucial dela. Veja que, desde que foi instituído o sacerdócio arônico, nunca houveram 2 sumos sacerdotes na história de Israel. De repente, quando Jesus chega para exercer o seu ministério, haviam 2 sacerdotes, um político e um religioso. Então estava tudo corrompido, tudo sujo, tudo negro. E foi naquele cenário que ele interviu. Não está tão diferente hoje na nossa vida política, social e religiosa. Cristãos se aproveitando da sua popularidade, da sua amizade, da sua influência no meio da igreja,
para se tornarem políticos sem o menor interesse em defesa do Evangelho, até porque o Evangelho não precisa ser defendido, né? Diz alguém que o Evangelho é como o leão, não precisa que ninguém o defenda, basta que o solte, né? Sim. Então, mas na defesa pessoal e da sua família, tem traído, infelizmente, o seu povo, tem traído a sua igreja, tem traído a sua nação, tem traído a boa-fé de tanta gente. É triste ver isso acontecendo, porque a gente está diante de um julgamento. É inevitável, é como Jesus disse, você não tem autoridade nenhuma sobre tirar minha vida, né? Se meu pai não der a você isso, você não tem nenhuma autoridade, né? Jesus está com muita clareza, apesar da pressão que o momento está produzindo, Jesus está com muita clareza e muita firmeza sobre as coisas que estão acontecendo. Ele não está assustado, ele não está intimidado, não está... Não é um coitadinho. Não é um coitadinho sofredor que... Ele está muito mais seguro do que quando andou sobre o mar da Galileia. Ele tá com muita clareza. João, quando a gente compreende o propósito, a gente é capaz de suportar a dor do processo, né? O grande problema é que quando a gente não tem clareza no propósito, o processo ele é muito perturbador, né? Ele dissolve a vida da gente. Jesus era aquele que tinha clareza total no propósito dele. Por isso se entregou, né? Sim. Se entregou. Sim. Ele sabia que o reino dele não era desse mundo, ele sabia que ele não ia assumir o governo de Israel, ele sabia que as questões não passavam pela política da terra, né? Mas de uma política celeste. Ele estava com total clareza, ele nasceu para aquele momento. Estava tão seguro que ele disse, a minha vida ninguém tira, né? Eu que a dou liberalmente, a dou e a tomo. A dou e a tomo. Dou e resgato. Eu entrego, mas eu tomo ela de volta. Esse episódio marca bastante a vida da gente, porque leva a gente a refletir, né? Veja um homem de 33 anos, dizendo, daqui a pouquinho mais ele vai dizer, né? Está consumado. Esse texto me impressiona, porque eu conheço pessoas que estão chegando aos 70, 80, 90 anos e estão consumidos e nunca consumaram nada. Sua vida sempre foi parênteses abertos e nunca fechados, aspas abertas e nunca fechadas, chaves abertas e nunca fechadas. E Jesus já morreu aos 33 anos dizendo, a dívida foi paga. Quantas pessoas vivem endividadas pela vida inteira porque não conseguem pagar suas dívidas? Não exatamente as dívidas financeiras, mas o endividamento da vida, né? Estão ali sempre culpadas e nunca conseguem pagar suas culpas. Ele assume o risco, rasgando o inscrito de dívida que era contra nós, aos 33 anos, dizendo, está consumado. Perfeito. Tudo que tinha que ser feito, foi feito. Foi feito. E aquela atitude de Jesus no Getsêmani, quando os soldados chegaram e ele perguntou, ele teve aquela iniciativa de perguntar, quem vocês estão procurando? E ele disse, Jesus de Nazaré, e ele disse, sou eu. Eles perguntaram 2 vezes, né? Sim. Desarmou, aquela entrega ali física, desarmou os soldados, Sim. que eles acharam que eles iam com tanta violência, porque o homem ia fugir, ia se esconder em algum lugar, e ele disse, sou eu. E ele insistiu, quem vocês estão procurando? Disse, pois sou eu. Né? Essa entrega ali foi maravilhosa, que diz que eles, né, caíram em si, caíram de todas as formas, né, recuaram, pensando, poxa, pensávamos que ia encontrar uma resistência, mas aqui está um homem que se entrega. Foram desarmados. Desarmaram. Né? Loide, Oi. Profissionalmente, eu vejo esse fato realmente como ele se torna difícil. Muitos cumprimentos de mandatos que eu tive que executar, para mim foi muito mais difícil quando o cidadão se apresenta, dá bom dia, convida para entrar na casa dele e senta e vai argumentar por que aquele mandato.
é muito difícil para você executar um mandato desse. Sem resistência, né? Sem resistência. É muito mais fácil você encontrar um resistente porque você usa a lei realmente que te favorece para dominar e pronto. Foi o que aconteceu. Quando Jesus se apresenta espontaneamente, bom, a gente veio pegar um cara que a gente empurrasse ele e chutasse e levasse e todo mundo aplaudisse a gente. Mas prender um cara que diz assim pra gente, sou eu. Pronto, pacificamente, né? Desarma qualquer autoridade. Falando isso porque já aconteceu muito comigo, né? Desarma qualquer autoridade. Se tu falaste, eu me lembrei exatamente desse ponto. E Jesus está transcorrendo aqui com a maior tranquilidade da vida, respondendo para Pilatos. Inclusive, essa resposta parece assim meio atravessada quando ele diz para Pilatos, tu não sabes que eu tenho, Pilatos diz, não sabes que eu tenho poder para tirar a tua vida e para te conceder o perdão? Ei, Pilatos, dá uma acalmada aí que tu não sabe de nada. Se o meu pai não tivesse projetado isso, vocês não seriam nada, ninguém me prenderia. Lá no horto ele disse, um registro um dos discípulos, assim, acaso, se não fosse para acontecer, eu não pediria ao meu pai que mandasse miríades de anjos? Sim. Ora, no exército de Senaqueribe, só um anjo derribou 365 mil, imagina miríades para fazer aquilo num contingente que não chegava a 300 pessoas. Argumentado por Pilatos aqui, ele diz, cara, se meu reino fosse desse mundo, meus discípulos se levantariam e me defenderiam, né? Então, assim... Colocou uma moral aqui nos discípulos, hein? Sim. Lorde, assim, parece óbvio, mas acho que até o óbvio precisa ser dito, né? Porque alguns, ao longo da história, parece que não entenderam que o reino não é deste mundo. Parece que há um desejo de uma dominação planetária, de um governo planetário, e não entendem que o reino é deste mundo. Olha, aqui na América Central, quantos religiosos cristãos empreenderam lutas armadas, verdadeiras milícias, para estabelecer o reino. Eu sempre lembro do apartheid, ali na África do Sul, né? A grande ideia do apartheid vem de uma colonização religiosa. Eram os brancos que foram estabelecer a Nova Jerusalém. E os negros seriam escravos nessa Nova Jerusalém. E o apartheid foi estabelecido a partir de discursos de milícias religiosas em nome de Deus. Cara, volto a falar, a verdade precisa ser pensada, precisa ser digerida, para que a gente não tenha apegos a essa verdade de chofre. A essa verdade que espanca, que condena, que amargura, que fere, que mata, que aniquila. Jesus é a verdade. E nem sendo ele mesmo a verdade, ele se opõe a tudo que está acontecendo. Porque a verdade ela é supraconceitual. A verdade de Cristo, ela está acima de todo conceito. A verdade de Cristo não é uma verdade conceitual, é uma verdade soberana. Ela não está nos arrebaldes das discussões. E quantas vezes estamos exatamente como Pedro, ontem eu citava isso, o domingo passado, desculpe, estamos como Pedro, com verdades que cortam orelhas, que decepam as pessoas, que maltratam as pessoas. Em nome da verdade, quantas mentiras foram contadas? Em nome da verdade, quanta gente morreu? Poxa, essas guerras religiosas, elas são pautadas nas suas verdadezinhas pessoais, mesquinhas, grupais, né? São verdadezinhas do rebanho, não verdades divinas. Porque as verdades divinas criam
atos divinos não criam deformações. Criam pontes, Quantas verdades a gente tem ouvido, João, ao longo dos anos, que estão deformando a vida das pessoas, verdades que não estão transformando. Criando competições. Estão deformando a vida das pessoas. Competições e dominações. Quantas pessoas, quantos irmãozinhos foram execrados em nome de uma verdade de manutenção de um estatuto de igrejas, quantos irmãos foram execrados, bons, de boas índoles, de boas qualidades, mas cometeram erro e foram execrados em público, verdades massacradoras. Outros foram embora, fugiram e nunca mais apareceram, porque foram execrados. E não é isso que Jesus tem ensinado. Verdades, sim, verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará, não vos aprisionará. Cara, essa coisa da verdade que aprisiona, João, é uma tristeza, né? É uma tristeza. Paulo, escrevendo aos Coríntios, eu lembro sempre disso, porque é um fato hoje presente. Paulo dizia assim: vocês se reúnem para piorar a vida das pessoas. Olha, a igreja se reunindo para piorar a vida das pessoas. E piora, claro que piora. Nem sempre melhora. Ela devia melhorar, porque a verdade que liberta melhora a vida das pessoas. Mas a verdade dos irmãos da igreja de Corinto não melhorava a vida de ninguém, piorava a vida deles. Gente, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente! Já estamos no terceiro bloco da nossa programação. Esse é o programa Café com Bispo. Bem-vindos a todos os que estão entrando por aí, seja pelo YouTube, seja pela rádio. Nós estamos aqui tratando da crucificação, da coroa de espinho. Eles nem sabiam que estavam crucificando o Senhor da Glória, né? Aquele que estava ali para reinar e o seu trono estabelecido naquela cruz. Não podiam imaginar. Eu li um livreto uns anos atrás, chamado Seu Governo é a Cruz, alguma coisa assim, né? Falando sobre o governo que brota da cruz, o governo que brota de um homem crucificado, o governo que brota daquele que tem o seu eu aplacado, a sua fúria interna pacificada, que é capaz de governar o mundo. Seu destino é a cruz, era o nome. Seu destino é a cruz. Mas você fala que eles mal sabiam o que estavam fazendo, ou não sabiam. E não fosse esse ato, o maior evento da humanidade não teria acontecido, que era a ressurreição, né? Sim. Era preciso que acontecesse de fato. A gente vê aqui com o sentimento humano, a gente às vezes lamenta, muitos choraram, até morreram de emoção no filme de Mel Gibson sobre a crucificação. Não, morreram, teve gente que morreu. Porque estão olhando ali uma cena meramente humana. E Jesus está vendo a glorificação dele. Ele está vendo a sua glorificação. Ele está dando a sua vida para depois tomá-la de volta. Naquele ato aparentemente insano, aparentemente taciturno, triste, onde muitos fugiram. E fugiram porque o profeta Isaías já dizia: ferirei o pastor e as suas ovelhas ficarão dispersas, né? Não estava ali nenhum discípulo diante dele naquele momento. Mas era o que tinha que acontecer para que o maior ato na humanidade ou no universo fosse revelado, a ressurreição. Sim, verdade, verdade. Mas nós vamos lá, né, Loide? Versículo 16. Eles levaram Jesus, carregando sua cruz. Ele rumou para o lugar chamado Colina da Caveira, em aramaico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever uma placa com os seguintes dizeres: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. Os dizeres estavam em aramaico, latim e grego. Os principais sacerdotes foram reclamar com Pilatos. Não escreva o rei dos judeus, escreva assim: este homem disse ser o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi.
Quando o crucificaram, os soldados romanos tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado, mas o manto era sem costura, uma única peça de tecido, e eles disseram: não vamos rasgá-lo. Vamos fazer um sorteio para ver quem fica com ele. Isso confirmou as escrituras que dizem: eles dividiram minhas roupas entre si e fizeram sorteio pela minha capa. Os soldados validaram as escrituras. Enquanto os soldados cuidavam deles mesmos, a mãe de Jesus, a tia dele, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena permaneceram ao pé da cruz. Jesus viu sua mãe e o discípulo a quem ele amava perto dela. Ele disse à sua mãe: mulher, aí está seu filho. E disse ao discípulo: aí está sua mãe. A partir daquele momento, o discípulo a aceitou como mãe. Vendo que tudo havia acontecido para que os registros das Escrituras pudessem se cumprir, Jesus disse: estou com sede. Havia uma caneca de vinagre ali. Alguém mergulhou uma esponja no vinagre, espetou-a numa lança e a levantou até sua boca. Depois de provar o vinagre, Jesus disse: está feito, encerrado. E, curvando a cabeça, entregou o Espírito. Bom, vamos dar uma paradinha aqui. A gente corre aqui a história, a genealogia. Aqui que eu quero lembrar que aqueles 2 discípulos que caminhavam para Emaús, um deles era Clopas. Uhum. E Clopas era um meio-tio de Jesus, né? Porque era marido de uma tia de Jesus. Uma das irmãs de José. Então estavam ali, Jesus fazendo história na vida deles, né? A esse momento, os irmãos de Jesus estavam unidos à fé por ele, né? Tiago depois vai se tornar o líder da igreja. O bispo de Jerusalém, enfim. Há uma caminhada de muita influência. Maria, ela assume o legado de João, né? A transferência do legado. É uma das 7 palavras que Jesus diz na cruz, uma delas é o legado. É a entrega de João a Maria para que Maria assumisse a maternidade dele naquele momento, né? Tem muita influência de Maria sobre João, que a recebe como mãe, sobre essa influência muito ativa do percurso que João vai fazer a partir dali, né? Sim. Essa coisa da sensibilidade, né? Do cuidado. Até no final, né? Aqui, quando Jesus diz está consumado, essa expressão é uma expressão tão forte, né? No conceito romano, a dívida foi cancelada, a dívida foi paga, está tudo acertado. É a última palavra de Jesus antes de entregar o seu espírito. A dívida está paga, tetelestai, está tudo encerrado, não há mais dívida a ser quitada. Era a entrega, a substituição. Esse fenômeno que nos colocou naquela cruz por substituição. Ele, nesse grande processo da vida, ele assumiu o nosso lugar. Ele assume a minha dívida, a sua dívida, cancela as nossas dívidas, assumindo a dívida da humanidade nele mesmo. É por isso que só unidos a ele temos a nossa dívida cancelada, né? Eu queria pegar aqui, só para contar para vocês uma curiosidade, que eu fiquei encantado. Lá na Baixada tem, chama de Doidinho, que é um mato caprichado. Essa semana eu encontrei com ele. E um dia ele me encontra no caminho e diz assim: Silveira, me tira uma dúvida aqui. Eu estou vendo aqui o versículo 25. Por que Maria teve a permissão para estar ali perto da cruz? Foi a única dos que estavam com Jesus, Maria e a sua cunhada e mais alguém ali.
Eu parei e disse, sinceramente, eu não tenho uma resposta. Ele olha para mim e disse, não seria o comandante o responsável pela garantia da crucificação, aquele oficial de quem Jesus curou o soldado? Uhum. Eu fiquei de boca aberta do cara ir buscar uma história. Uhum. Fazer uma associação fazer dessa. Fazer uma associação que pode ter sido, ele pode ter razão. Uhum. Entendeu? Sim. Mas essa associação curiosa dele me deixou perplexo, né? Uhum. O camarada que todo mundo chama de doidinho, ele fuma uma maconha boba e chega para mim e me pergunta exatamente desse jeito. Eu fiquei, cara, cada curiosidade nesse mundo, cada coisa. Não sei se é uma revelação também, né? Porque pode ser. Há muita coisa que a gente vai descobrindo no decorrer do caminho. Lá no livro de Atos nós vamos entender que um irmão do Herodes acompanhou os discípulos e supriu, né? Então, coisas que a gente não dá por fé, mas estão ali porque aconteceram para dar finalização ao processo. Eu acho que é por isso... Não, pode falar, Lloyd. Meu bispo, me perdoa. Não tem do que. Não, assim, na minha imaginação, muita gente estava ali, né, naquele movimento. Existia, não só Jesus estava morrendo naquele dia, sendo morto, mas existia 2 outros homens que a Bíblia que coloca, né? Não sei se haveria mais, mas a Bíblia coloca 3 com Jesus. Então havia familiares também, outras pessoas. Era um acontecimento, aquilo é um acontecimento. Sim. Todo mundo vai para ver, uns de longe, outros em meio espaço, e os familiares até um pouco mais perto. A morte demora a vir, tanto é que eles queriam quebrar a perna daqueles que não estavam morrendo rápido, né? Para que a morte acontecesse de uma forma mais rápida, porque logo vinha o sábado. Sim. Então, ali, muitas vezes, o pessoal que quer ver o teatro vai embora e fica ali os familiares por perto. Sim. Para ver até o final, como no enterro hoje, que as pessoas, os amigos, às vezes vão embora, vão ficando até ver o final da coisa, do processo de um sepultamento, ficam mais os familiares e aquelas pessoas mais próximas mesmo, os amigos. Então eu vejo assim, que Maria ela estava ali mesmo, os amigos até o momento final. Se gastando, né? Até o fim. Né? E João ali também com ela, porque já tinha recebido essa palavra de Jesus. Sim. Aí cuida dela. Eu confio em você, eu vejo como você é um homem carinhoso, você foi comigo, esse amigo. Eu vejo como vocês 2 irão se dar bem nesse formar de uma nova família. Eu vejo por aí assim, né? Sim. Sim, é verdade. Eu te interrompi, Lloyd, porque eu estava pensando que nós cristãos precisamos fazer uma leitura dos fatos com mais consistência. Essa coisa da gente estar escolhendo versículo separado, descontextualizado, às vezes rouba de nós percepções. É por isso que o nosso programa, por exemplo, nós optamos por essa maneira expositiva, lendo versículo por versículo, para a gente poder entender contextualmente o que se está dizendo, o que se está mostrando, o que se está revelando. Por exemplo, nós vamos passar por uma das revelações mais notáveis para mim nos próximos versículos, que foi lá no ato da crucificação, o que vai acontecer agora, né? Então, eu quero animar cada irmão nosso a ter esse compromisso e esse respeito pelas Escrituras, não ficar fazendo leituras fragmentadas de versículos que oportunizam um maior conforto ou uma exortação, sem saber exatamente por que aquilo está ali. É muito comum desde menino. Antigamente tinha uma tal de caixinha da promessa, não sei se ainda existe hoje, mas existia naquela época que eu era menino, em que se tirava ali um versículo como quem se tira sorte, né? A Bíblia não pode ser lida assim, nessa coisa dos fragmentos. Se você pega, por exemplo, o livro dos Reis, se você não acompanhar a história,
Por que a gente está fazendo conexões? Porque esse doidinho que você citou aí fez uma conexão. Porque ele percebeu no curso de uma leitura que podia haver conexão, que o comandante da guarda podia ser aquele. Se era ou não era, a gente não sabe bem. Como é que a gente sabe, por exemplo, que Herodes era governador da Galileia e o Pôncio Pilatos era governador da Judéia? Porque a gente faz uma leitura descorreita para chegar a esse conhecimento. Se a gente ficasse só arrancando fitinhas, a gente não chegaria ao conhecimento. Então, a revelação ela vai brotando dessa intimidade que você tem com o texto e ele vai fornecendo as riquezas. Parece que as palavras são vivas, elas vão brotando, elas vão dando a sua substância. E se a gente tiver esse coração de aluno, de aprendiz, cara, a gente extrai tanta coisa boa, tanta riqueza, não é? Eu quero animá-los a pegar um texto. Se você não acompanha o programa e está acompanhando hoje pela primeira vez, poxa, segue a gente, cara. A gente está indo versículo por versículo, texto por texto, fazendo comentários contextualizados para o enriquecimento, para uma melhor compreensão das Escrituras. Senão você lê e não compreende muita coisa, né? Eu desde menino, por tanto tempo na minha vida, eu segui uma escola dominical que a cada trimestre era um comentador e ele comentava o que ele aprovia e não o que não havia segmento na coisa. Isso para mim foi tão difícil. Só não foi mais difícil porque quando eu era menino, ali os meus 13 anos de idade, já adolescente, eu pegava uma Bíblia velha que tinha lá em casa caindo dos pedaços e entrava lá no mato, deitava lá de frente, era lindo lá em frente, eu criava ali uma cama e passava o dia todo, às vezes nem vinha almoçar. Então eu consegui conhecer alguma coisa porque fiz uma leitura corrida, uma leitura acompanhada. Mas, infelizmente, se faz uma leitura no culto doméstico para um desencargo de consciência muitas vezes, às vezes apenas para cumprir uma liturgia religiosa, mas hoje você lê o Novo Testamento, amanhã você lê o Velho Testamento, essa coisa toda, e teus filhos não aprendem muito do que diz respeito à Bíblia. É necessário, você fala muito bem sobre isso, a necessidade da gente fazer uma leitura corrida. Vamos aplicar. Eu agora com a minha esposa essa semana, a gente decidiu, antes de dormirmos, fazer leitura de 3 ou 4 capítulos da história dos reis de Israel, a partir da vida de Samuel e o que vem acontecendo a miúde, passo a passo, com a vida de Saul, a transição com Davi. A gente vem acompanhando e repetindo quando a coisa não funciona bem, ou quando a compreensão não é boa. Então isso nos deixa muito pronto para entendermos a história. Sim. É muito boa, muito bem lembrada essa sua posição, não está aqui no texto, não tem muito a ver com o que a gente está lendo, todavia tem a ver com o que você precisa, que está nos ouvindo, precisa acompanhar. Sim. Ler a Bíblia é bem contextualizada para o conhecimento, para entender o que está sendo dito. Sim. Agora a gente vai ver uma das maiores incoerências entre a prática religiosa e a justiça, né? Os caras estão se preparando para o sábado, não podia ter ninguém crucificado, podia crucificar, mas no sábado não podia ter ninguém crucificado. Essa incoerência que às vezes a religião, ela consente, né? Sim, consentimento. Jesus denuncia consentimentos da prática religiosa e o despautério da vida social, quando os fariseus entregando o dízimo do endro, do cominho e tal, né? Eles negavam assistência aos pais deles. Ou eles mesmos entregavam uma mulher para ser morta. Sim. Ou seja, entregavam o dízimo do endro, do cominho para cumprir a religião e entregavam uma vida para ser ceifada para cumprir a religião. Sim. Então, às vezes, a prática religiosa, ela faz sucumbir a mais notável justiça. É impressionante. E é isso que a gente vai ver agora, essa impressão tão clara, né?
No versículo 31, né, Loide? Ok. Era o dia de preparação para o sábado. Por isso, nenhum corpo podia permanecer na cruz no sábado, um dia especialmente sagrado naquele ano. Os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos condenados fossem quebradas para apressar a morte deles, a fim de que os corpos pudessem ser retirados. Então, os soldados quebraram as pernas do primeiro homem crucificado com Jesus e depois do outro. Quando se aproximaram de Jesus, viram que ele já estava morto, por isso não quebraram suas pernas. Um dos soldados cortou o lado de Jesus com sua lança e do ferimento jorraram sangue e água. Uma testemunha ocular dessas coisas apresentou um relatório preciso. Ele mesmo viu e está contando a verdade para que vocês também possam crer. Isso também confirmava as Escrituras. Nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Esta outra passagem também. Eles olharão àquele a quem transpassaram. Depois de tudo isso... Não, vamos parar aqui. Só um instantinho que eu quero fazer uma reflexão aqui. Gente, eu encontro nesse texto um segredo tão importante para a nossa compreensão. Aquele soldado que fere o lado de Jesus não podia imaginar o que é que ele estava tipificando naquele lado ferido. Bom, nós lemos aqui que daquele lado ferido jorra água e jorra sangue. Eu queria chamar a atenção para esses dois elementos que representam para nós a coisa mais importante da nossa relação com Deus, que é a água e o sangue. Quero aqui me lembrar de Adão, que do seu lado ferido nasce Eva, nasce sua esposa, que diz ser Adão osso dos seus ossos e carne da sua carne. Eva, ela não foi tirada do pó da terra, ela foi tirada de Adão. A natureza de Eva é Adão. Adão foi a matéria-prima que Deus usou para tirar Eva. Quando eu olho para esse texto, uma alegoria toma conta da minha mente, que o último Adão, chamado Jesus, ele tem também seu lado ferido, e desse lado ferido nasce a sua noiva, nasce a sua esposa, nasce aquela que seria chamada de o corpo de Cristo, a igreja. A igreja nasce da água da purificação e do sangue remidor. Lá em Eva não aparece água e sangue, porque Eva não precisou ser lavada, né, purificada, nem remida. Mas aquela que nasce do Cordeiro, ela vai precisar ser lavada e remida, lavada pela água e remida pelo sangue. Essa alegoria há anos tem tomado conta do meu coração quando eu leio esse texto, porque aquele soldado não tinha a mínima ideia do que ele estava proclamando. A igreja nasce exatamente daqui. A natureza da igreja é Cristo, assim como a natureza de Eva era Adão. A igreja nasce dessa água purificador e desse sangue remidor. Aqui nasce a igreja de Nosso Senhor, que tem como matéria-prima o próprio Jesus. O que está na igreja deve estar em Cristo. E se alguma coisa está na igreja que não está em Cristo, não é de Cristo, não é da igreja, porque a identidade da igreja é Cristo, a natureza da igreja é Cristo. A gente nasce daqui, a gente nasce dessa experiência que sai dessas vísceras abertas, que sai desse sangue que é derramado e dessa água que vai purificar todo aquele que se aproxima da fé. Amém.
Que coisa extraordinária. Mas se a gente ficar catando versículo aqui, ali e acolá, a gente não chega a leituras como essas, entende, João? Não há aprofundamento. Até se alegra, fala em línguas, e depois, mas o conhecimento está muito longe. Paulo diz: crescei na graça e no conhecimento. Porque o conhecimento nos enriquece, nos dá garantia de onde vamos chegar, né? Mas eu queria dar uma paradinha aqui. Você fala uma coisa aqui que me aprofundou, me tocou. A falta de misericórdia exercida pelo extremo zelo da religião. A falta de sentimento, de misericórdia, de compaixão exercida pelo extremo zelo da religião. Então, os judeus não foram os soldados, para que no sábado não ficasse ninguém na cruz, porque a religião proibia que ficassem. Preferiam execrar mais ainda, maltratar mais ainda, quebrar as pernas para matar, ou seja, matar alguém perversamente para cumprir a lei. Para cumprir a lei. Para cumprir a lei. Cumprida. Sim. Perversidade em nome da lei, em nome da religião. Que não era uma lei, era uma religião. Né, cara? Que terrível, que terrível. João, em nome dessa lei da religião, quantas imoralidades a gente já viu sendo cometidas ao longo dos anos. Quanta perversidade. Meu irmão, muita maldade reunida. Muita maldade. Como é que a gente pode associar o santo e o profano nesse mesmo espaço, não é? Ou como se pode entender uma igreja que saiu de Jesus, que proclamou o amor a vida inteira, que está morrendo na cruz, entregando-se ao vexame, a morte pior, a morte de cruz, e não imitá-lo. Queremos ser carrasco dos outros. Ai, Jesus, essa aí doeu, hein, João? Vamos tomar um café para dar uma aliviada aqui e a gente volta já já. Olá, gente, estamos no quarto e último bloco da nossa programação de hoje e a coisa está apertada aqui para nós, né? Gente, a beleza dessa alegoria que a gente citou no bloco anterior, para mim me enche o coração, a essência da igreja que está diretamente ligada a Cristo, né? Eu gosto de pensar que tudo que está em Cristo está na igreja. E aquilo que está na igreja que não é de Cristo precisa ser cortado, porque, meu Deus do céu, a nossa centralidade é Cristo. Eu insisto tanto nisso para que nós, os cristãos, nos apercebamos de que é Cristo o centro da nossa vida. Nós somos cristãos, estamos arraigados nele, alicerçados nele, enxertados nele, vivendo nele e ele em nós. Mas nós estamos avançando aqui e vamos para o versículo 38 desse capítulo 19, né? Aqui vai aparecer dois personagens. Vamos lá. Já é a mudança depois da morte. Mas me permita uma coisa aqui, me dá uma licença, deixa eu abrir um parênteses. Que a gente começou o programa e deixou para falar por último. Eu queria, de público, parabenizar o digníssimo bispo Renato Chaves, o bispo da nossa igreja, que depois de amanhã, quarta-feira, está completando mais um ano de vida. E nós queremos registrar de público... Não, foi quarta-feira passada, João. Perdão. Foi isso mesmo. Desculpe. Foi quarta-feira passada. Mas a gente quer deixar o registro, como a gente não fez no programa passado. Sim. Uhum. A gente quer, desculpe aí, a gente quer deixar o nosso registro parabenizando, deixando a mensagem da igreja e dizendo que é muito bom caminhar com você. Muito obrigado, Essa querido. Caminhada tem sido muito agradável, então, em nome de toda a igreja, receba, de fato, as nossas felicitações. Obrigado, João, obrigado. Olha, março foi um mês de festejo, né? Estou pensando até em fazer aniversário em abril também. Então, eu não estou tão enganado assim para passar para a próxima quarta-feira. Né? Eu acho que abril será um bom mês para fazer aniversário também. Eu fiz aniversário no dia 27 de março, né? Já sou um idoso. Tem carteira, né? Não tenho carteira de idoso ainda não, que eu estou resistente a isso, né? Mas eu já posso assumir uma vaga de idoso no estacionamento. Aliás, eu já fui até multado na vaga de idoso. Eu achei que eu estava livre para estacionar e me multaram, porque eu não tinha plaquinha de idoso, né?
Mas botar aquele negócio daquele velhinho curvado com a bengala na mão, isso, esse idadismo estrutural me incomoda ainda, né, não? Porque, João, tu és mais velho do que eu. E tu não tens bengala, nem tá encurvadinho. Imagina, cara, que preconceito estrutural, né? Às 6 da manhã, já fiz todas as tarefas domésticas e auxiliares em casa e vim correndo pro programa, né? É uma figura que não está muito condizente com... Não, é o preconceito estrutural. Está na raiz, está na base, está na estrutura da sociedade. Eu acho que vivo hoje minha melhor fase, minha melhor performance intelectual, minha melhor condição de vida, né? E ainda assim tentam me jogar para baixo. Não, eu não vou para baixo, coisa nenhuma. Então vamos recomendar àqueles que criaram essa performance que deixe isso para aqueles que já estão nessa condição. Então que tire de nós esse direito, né? Eu vou aproveitar, pastor João, a sua voz celebrativa ao bispo. Eu também quero lhe honrar, bispo, né, com algumas palavras de gratidão, palavras do meu coração, né, que saem do meu coração. E eu sou muito grata pela sua vida, pela oportunidade que o Senhor me deu, estar junto, caminhando, crescendo, junto ao Senhor, caminhando junto ao Senhor. Você é uma gigante. Eu quero agradecer a isso, porque muito obrigada mesmo, porque eu sei que muitos queriam mesmo, tem toda a condição, até mais do que eu, de estar aqui nesse lugar, mas eu fico feliz porque o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui. Você é uma companheira fantástica, Lloyd. Deixa eu terminar, bispo, pelo amor de Deus, por favor. Então, assim, muito obrigada, né, por isso, por esse amor, por essa leveza. O Senhor conduz tudo com tanta leveza. E isso faz tão bem para mim, para a minha pessoa. Sim. Eu gosto das coisas leves, porque eu me considero também uma pessoa leve. Então, assim, eu me sinto muito segura trabalhando com o Senhor, muito guardada, muito protegida, né? Então, muito obrigado por isso, por essa capa que me cobre, sabe, de honra, que me cobre assim com autoridade mesmo e com amizade. Eu me sinto muito bem ao seu lado. Amém. I love you. I love you too. Obrigado. Como diz Freud, a gente se sente extremamente vulnerável quando a gente está diante de um elogio, né? E eu estou assim, vulnerável com as palavras boas de vocês. Mas eu recebi muitas palavras boas como essa, Lloyd. Me sinto feliz, amado, né? Querido, incentivado. Se não fossem vocês, eu acho que eu já teria sucumbido, né? Deus coloca pessoas como anjos na nossa vida, né, João, né, Lloyd? Pessoas que são como anjos, que estão ali para nos alimentar no meio do deserto, para trazer água fresca. E vocês são pessoas que trouxeram água fresca e pão fresco no meio dos meus desertos, né? Ainda bem que não cabe aquela história do menino com a frase para um dos generais que governou o Brasil no período da ditadura militar, né? Fizeram um concurso e sobre um determinado, vou citar o nome, um determinado presidente, né, general, e o menino escreve na aula, fulano o imortal. Foi chamado para explicar o porquê que ele se expressou daquela natureza. Não é porque todos os dias, quando meu pai abre a televisão e ele aparece o presidente da República, meu pai disse: velho nunca morre. Eu não sou imortal, mas sou imorrível, né? Como diz João Silveira. Eu não sou imortal, mas eu sou imorrível. Imatável. Imatável. Gente, vamos lá. Obrigado aí pelo carinho de vocês e também
dos ouvintes que não sabiam dessa data. Eu vou aproveitar para alongar até abril, para que vocês possam participar também dessa festa. Que a gente né? devia ter feito no domingo passado e foi um lapso da gente, né? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. É melhor comemorar depois de passar. Ora, não, vamos... Já se comemora com toda a segurança. Sim, né? Vamos em frente. Vamos lá, Loide 38. Se vocês me permitirem, eu tenho um texto bem aqui, aliás, depois que ela leu o versículo 38, eu quero fazer uma observação sobre um termo aqui. Vamos lá, Loide, querida. Vamos lá. Vamos até o 42, até ok? O final, né? Isso. Depois de tudo isso, José de Arimateia, um discípulo de Jesus, mas às ocultas, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos deu permissão e José levou o corpo. Nicodemos, que tinha ido conversar com Jesus de noite, apareceu agora, em plena luz do dia, carregando uma mistura de mirra e aloés, que pesava cerca de 35 quilos. Uau! Eles pegaram o corpo de Jesus e, de acordo com a tradição judaica de sepultamento, envolveram-no em um linho com as especiarias. Havia um jardim perto do lugar onde ele havia sido crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido ainda sepultado. Então, por ser a preparação para o sábado e por estar o sepulcro pronto, deixaram o corpo de Jesus ali. Muito bem, João. Pode fazer sua interferência aí. Convém notar primeiro que a um crucificado não cabia velório, né? Não tem o direito de ser velado, né? Há um crucificado, um enforcado no meio judeu, não cabe velório. Por essa razão da pressa de tirar o corpo da cruz e levar ao sepultamento. Né? E que nem sempre eram sepultados, né? Lembra daqueles que foram enforcados por Saul ou por Davi no tempo de Saul para vingar os gibeonitas? Foram jogados à beira do caminho para ser comidos pelos animais. Então havia determinadas regras judaicas. Por isso, não ter tido um velório. Mas eu estou me reportando no versículo 38, aqui José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mesmo não sendo revelado, rogou. Meu texto tem a mão diz rogou. E o rogo não é um pedido, é um direito que lhe cabe. Quem faz um rogo não faz um pedido, faz uma reclamação de um direito que lhe assiste. Então José de Arimateia, como sendo discípulo de Cristo, resolve revelar-se e vai a Herodes e faz uma requisição do direito de sepultar o seu mestre. Sim. Para mim isso foi muito lindo. Sim. Porque mesmo nessa circunstância Jesus não foi desonrado, tendo sido morto, crucificado. Veja que não se fala do sepultamento dos demais crucificados com Cristo. Apenas foram tirados da cruz. Não sei que destino foi dado. Mas segundo as leis judaicas, não podia haver velório e em alguns não havia nem sepultamento. Mas com o nosso Cristo não foi assim. Houve honra, na verdade. Aquele material trazido por Nicodemos era uma espécie de embalsamamento. Sim. 35, eu nunca tinha me apercebido o peso de 35 quilos, né? De especiarias para fazer esse embalsamamento. É interessante que João ele marca Arimateia e Nicodemos como dois que disfarçadamente, por causa do medo dos judeus, procuravam essa relação com Jesus, as secretas, né? O Arimateia que vai secretamente pedir a Pilatos e Nicodemos que foi à noite ter com Jesus porque tinha medo da reputação também ser arranhada. Apareceu agora. Do nada. Me perdoe a interferência, mas eu quero entender que talvez não fosse por medo dos judeus, mas talvez fosse por preservação, porque eles eram influentes, eram 2 senadores. Segundo a história, eram 2 senadores. Para evitar mais prejuízo aos judeus,
eles não se revelavam como discípulos de Cristo para poder executar as suas ações que beneficiassem os judeus. Então, por isso, eles não se faziam publicamente discípulos de Cristo. Mas bem aqui na crucificação se percebe a veracidade da sua determinação de segui-lo. Na crucificação, para pegar um condenado à cruz e resolver resgatar e dar um sepultamento digno, quer dizer, demonstra, na verdade, a sua fé. Então eu particularmente prefiro entender e dizer que José de Arimateia e Nicodemos não haviam revelado publicamente o seu discipulado a Jesus por uma questão de preservação do seu cuidado que tinham com os judeus lá no Senado da República. Eu estou aqui já me preparando para a mensagem da noite, que eu vou explorar esse texto, uma vez que é bem oportuno, porque nós estamos vivendo esse domingo como domingo de Páscoa, né? Então, um texto da nossa leitura aqui me veio bem forte ao coração, e eu à noite vou repartir esse texto com vocês no culto das águias, né? Assim, não é que a gente cultua a águia aqui, eu já expliquei, mas vou explicar de novo, que de vez em quando alguém perturba a gente lá nas redes sociais, né? Mas foi o apelido que nós demos a esse encontro, nosso culto que fazemos a Deus no domingo à noite, porque nós instigamos as águias que voam pelos céus de São Luís a se encontrarem aqui no domingo à noite para cultuarmos todos a Deus, né? A Mamãe Águia vai estar presente como centro do nosso culto, né? Estou falando do texto de Deuteronômio que compara Deus a uma águia que revolve o seu ninho para que adeja sobre seus filhotes para que eles voem, né? Então, nesse domingo à noite, se eu fosse você, eu não perderia o nosso encontro. E aqui na rádio, às 19 horas, com transmissão ao vivo, nós começamos a transmissão desse culto para você não perder. E se perder, você pode ir lá no YouTube, no nosso canal Igreja da Colheita, e vai estar registrado lá o nosso encontro de domingo, inclusive o café de hoje, né? Se você está assistindo pela rádio e, cara, tenho dúvida numa coisa aqui, eu não escutei direito, você pode ir lá no YouTube que o Café com Bispo dessa manhã estará sendo reproduzido a partir das 9 horas da manhã. E eu quero abrir espaço, se você quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma colocação, anote o nosso zap aí que eu estou pronto para responder, ou consultar os companheiros e respostar aquilo que tiver dúvida em você. Tu é corajoso, hein, João? A gente está pronto para isso, né? A gente vai fazer como José de Arimateia e Nicodemos, botar a cara a tapa, né? Então, vai levar os 35 quilos de... Anote o nosso zap aí, 98 99144 7068, 9899144 7068. Pode nos mandar a mensagem, a gente vai conversar no próximo programa, estaremos tratando com você sobre a sua dúvida. Obrigado por confiar no nosso trabalho, naquilo que estamos fazendo para você. É isso. Vamos lá. Vamos adiante. Faltam Capítulo 9 20. minutinhos para a gente terminar, então dá para a gente avançar mais um pouco. Cedo de manhã, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido removida da entrada. Ela correu na hora até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Quase sem fôlego, informou: tiraram o Senhor do sepulcro. Nós não sabemos onde puseram. Pedro e o outro discípulo imediatamente correram ao sepulcro. O outro discípulo chegou primeiro, pois havia ultrapassado Pedro. Parando para olhar, viu lá dentro as peças de linho, mas não entrou. Simão Pedro chegou depois dele,
Entrou no sepulcro, observou as peças de linho deixadas ali e o lenço usado para cobrir a cabeça dele. Não junto com as peças de linho, mas separado delas, cuidadosamente dobrado. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro, entrou no sepulcro, viu tudo e creu. Ninguém sabia ainda, com base nas Escrituras, que ele haveria de ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Vamos dar uma paradinha aqui, Loide. Tem uma coisa que eu acho bastante interessante aqui. Quer dizer, uma não, né? Algumas. Uma delas é que Maria Madalena vai direto a Pedro. Aí está lá Pedro e o outro discípulo. Eu acho engraçado como o João se chama aqui. Ele se chama de outro discípulo, né? Me permita, eu queria falar. Já é a 4ª vez nesse livro que João não se identifica por modéstia. Ele diz o outro discípulo, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo que reclinou a cabeça. Já é a 4ª vez que no livro de João... Falando sobre si, ele João se omite, falando sobre né? si, ele se omite, ele não aparece, ele não se exacerba. Isso é muito lindo. A gente vem acompanhando com cuidado essa vida de João. É muito lindo ele não se ufanar, não aparecer no cenário. Ele mostra e deixa acontecer. Sim. Maria Madalena vai até Pedro e João e, assim, para mim, denotando o respeito que ela tinha por Pedro naquele momento da história, né? Aí, João, mais veloz, chega na frente, mas não entra, espera Pedro chegar. Reconhecimento de autoridade, né, João? O digníssimo pastor Estevão de Souza, saudoso pastor Estevão de Souza, escreve um livro chamado Relações entre Jovens e Velhos. E ele faz desse texto a base do seu comentário nesse livro. É lindo. Relações entre velhos e jovens. A necessidade que há nesse relacionamento de ser equilibrada. João era mais jovem? João era mais jovem. Bem mais jovem. Era o menino do grupo. Foi correndo. Né? O Pedro talvez já fosse um homem de 60, né? Fosse mais devagar, mas João sai correndo e chega lá. Mas o respeito. Fazer ele parar na porta e esperar Pedro chegar para entrar, né? Pedro chega e entra, né? Coisa linda. A outra coisa maravilhosa que eu vejo é o cenário que eles encontram. O lençol dobrado sobre a pedra. Eu acho que você, num dos nossos programas anteriores, falava sobre esse lençol dobrado, que era a cultura de que se dobrava o lençol como quem diz, eu vou voltar, né? Eu vou voltar. Ele não largou o pano. Para mim tem 2 símbolos interessantes aqui. Um deles eu vou voltar, o lençol está dobrado, não está jogado em cima da cama, ele está dobrado. O sinal de que a história ia continuar. E 3 dias depois ele volta. E a outra é, para mim, o símbolo da excelência. O símbolo da excelência é ver esse lençol dobrado. Para mim, o símbolo da experiência cristã devia ser um lençol dobrado, né? Um túmulo vazio e um lençol dobrado, porque expressa essa delicadeza de que não se sai às pressas, né? Não sai se correndo, o lençol está dobrado, com indícios da sua volta e com indício da elegância do espírito da ressurreição. O lençol dobrado, para mim, é a elegância com que as coisas estão sendo feitas nesse momento da história, não? Um exemplo a ser seguido. Eu ouvi de alguém dizendo que ele hospedava-se no hotel e todas as vezes que saía deixava os lençóis dobrados, arrumadinho. E era costumeiro hospedar-se a cada mês naquele hotel. E a camareira um dia perguntou: amigo, por que você deixa o lençol dobrado? Porque eu aprendi com o meu mestre. Mas quem é seu mestre? Jesus. Está aqui ele dizendo, eu quero conhecer mais desse seu mestre.
uma forma de evangelizar aquela criatura. Ela disse, eu quero seguir esse seu mestre. Então, para o cotidiano, a gente muitas vezes hospeda-se no hotel e do jeito que levanta, deixa tudo desarrumado, machucado. Aquilo denota, na verdade, que a gente não tem o menor respeito por aquela cama, por aquele ambiente que nos abrigou durante a noite, né? Sim. É conveniente que a gente siga, aprenda com o mestre. 3 dias que ele passou ali, mas deixou as coisas arrumadas. Sim, sim. Olha, eu aprendi há muitos anos atrás, cerca de 30 anos atrás, com um homem chamado Rinaldo Texdor. Ele era um pregador que anunciava a excelência. E ele dizia sobre essa questão do lenço dobrado, ele dizia, teu carro pode ser velho, mas o motor tem que estar limpinho, o banco tem que estar limpinho, a lataria precisa estar bem lavada e bem polida. A questão não é se o carro é velho ou é novo, é a excelência com que se trata isso, né? A roupa pode não ser de marca, mas ela precisa estar lavadinha, passadinha, bem composta. A excelência não está nos grandes e mirabolantes feitos, mas na simplicidade, na elegância da simplicidade. Na excelência do fazer. Né? É porque, assim, só para lembrar, a palavra excelência nasce de um verbo da língua portuguesa, o verbo exceler, que é um verbo que, assim, eu li muitos livros na minha vida e continuo lendo, mas eu nunca vi esse verbo conjugado na língua portuguesa. Eu nunca li, eu excelo, tu exceles, ele excele, nós excelemos. Eu nunca li o verbo exceler na língua portuguesa, mas ele existe. Exceler é superar a expectativa. É ir além da expectativa que tem sobre mim. Exceler é superar a expectativa. Então, partindo disso, eu acho que há muitas excelências que não são excelentes. E há muitas pessoas simples que são excelentes, porque elas superam expectativas, né? Essa coisa do lençol dobrado, desse cuidado que nós temos, vamos colocar com o que é nosso, né? Com o que é nosso. Muitas vezes a gente quer colocar o cuidado nas coisas do outro, mas tem que começar a partir de até na nosso, até na vida, né? Na empresa, eu quero, como é que eu vou cuidar da empresa do outro se eu não estou conseguindo cuidar do lençol da minha cama, do que é meu? Tá bem engraxadinho. Justamente. Então é tudo isso, né? É uma ponte que a gente faz. Começo daqui para poder também dar exemplo ali. Claro, claro, né? Claro. Gente, chegamos ao fim do programa de hoje. Que pena, mas nos despedimos com paz a todos. Amém. Um excelente domingo para todos vocês. Amém. Paz. Paz. Shalom.